A paz do Senhor Jesus, amigos, irmãos e alunos acadêmicos do curso Bacharel em Teologia do CETAD. Primeiramente, gostaria de dizer que nós estamos com saudade de vocês, eu e a pastora Alessandra. Estávamos já naquela rotina, de toda segunda, quarta e sexta, nós ali nos encontrarmos no ambiente de aprendizado do CETAD. E fica aqui, primeiramente, a nossa palavra de dizer que estamos com saudade de vocês. Nós estaremos estudando essa disciplina, a disciplina Livros Proféticos. Os nossos acadêmicos já são sabedores que nós trabalhamos essas duas disciplinas da teologia do Antigo Testamento, os livros históricos, que nós já ministramos para vocês, e agora os livros proféticos. Nós teremos aí 8 vídeos, quem sabe 9 vídeos, falando sobre esses livros, os livros proféticos, e temos certeza que será bênção de Deus para as nossas vidas. E é claro, vamos começar aqui nessa parte introdutória, só lembrando que a teologia veterotestamentária se divide em 4 grupos: o Pentateuco, o segundo grupo é o grupo dos livros históricos, os poéticos, que vocês não tiveram a oportunidade ainda de estudar, mas estudarão com a professora Leiliane Bruce, e aqui comigo os livros proféticos. Então nós estaremos estudando a 4ª parte dessa teologia, a teologia do Antigo Testamento, a teologia veterotestamentária. Então, começando aqui sobre os livros proféticos, eu gostaria de falar um pouco sobre o estilo literário que nós encontramos nesses livros, nesses 17 livros. Diferente aqui da narrativa, são estilos literários voltados para a narrativa, estilo literário poético, e aqui então podemos encontrar um estilo literário um pouco diferente, um tom mais incisivo da voz de Deus e da palavra agora aqui do profeta. E por isso nós intitulamos esse estilo literário o estilo literário exortativo. Mas eu gostaria de chamar a sua atenção para esse primeiro ponto, que é o estilo literário exortativo, porque também dentro do estilo literário profético nós iremos encontrar narrativas. Dentro do estilo literário profético, que predomina o estilo exortativo, nós iremos encontrar também poesias. E é claro, na análise de livro por livro, a cada livro nós iremos fazer essas ponderações quando nós acharmos necessário. Mas o estilo literário predominante dos 17 livros proféticos é, sem sombra de dúvida, o exortativo. Nós podemos também compreender algo sobre os livros proféticos. Do conteúdo do Antigo Testamento é a parte mais complexa, ou seja, o conteúdo mais complexo, mais, vamos assim dizer, mais abrangente, mas ao mesmo tempo mais difícil de compreensão. E aqui eu explico por quê. Diferente do estilo literário narrativa, das narrativas, onde nós iremos ali fazer pesquisas acerca de fatos que ocorreram na história, quando nós analisamos, quando nós olhamos para as profecias bíblicas, nós temos que fazer a elas 2 perguntas. E por isso é o estilo literário, como também a composição mais difícil do Antigo Testamento. Quais são, pastor Osmar, essas 2 perguntas? Quando eu estou lendo qualquer profecia, a pergunta que tenho que fazer é: essa profecia já se cumpriu? Essa é a primeira pergunta que eu devo fazer. Essa profecia aqui se cumpriu? Sim, ela se cumpriu. Então, se a resposta for sim, se a resposta essa profecia se cumpriu, eu tenho que identificar quando ela se cumpriu. Ela se cumpriu quando o povo foi para o cativeiro, quando estava no cativeiro, quando retornou do cativeiro. Essa profecia está se referindo a Jesus? Essa profecia se refere a Israel? Essa profecia se refere à igreja? Por isso que o conteúdo dos livros proféticos é o mais complexo do Antigo Testamento. Mas se a resposta for não, essa profecia não se cumpriu, então eu tenho que fazer a segunda pergunta: quando essa profecia então se cumprirá? E aqui, meus queridos amados irmãos acadêmicos do CETAD,
E é aí que eu chamo a sua atenção. Se você conseguiu, na disciplina Livros Históricos, ter uma compreensão 100% ou pelo menos 90% da disciplina, você não cometerá os erros mais comuns que muitos leitores dos livros proféticos cometem. Que erros são esses, professor Osmar? Simples. Quando não conseguem datar a profecia, quando não conseguem, dentro do lapso histórico, identificar o cumprimento dessa profecia, aí o que é que eles fazem com aquela profecia? Não, essa profecia que é escatológica, da volta de Jesus. Essa profecia que é do milênio. Essa profecia que se refere no período do anticristo. Então isso é muito comum nós encontrarmos dentro da profecia bíblica essa falta de compreensão do seu cumprimento. E quando o leitor não compreende, não entende, não identifica e não analisa de forma correta, o que ele vai fazer, principalmente o brasileiro, né? Ele vai empurrando lá para frente e costumeiramente a maioria dos pregadores, quando estão lendo os livros proféticos, acabam chegando à conclusão que essas profecias são escatológicas. Profecias escatológicas precisam ser compreendidas. Às vezes um texto profético, nós estamos falando da complexidade dos livros proféticos, às vezes um texto profético, ele é escatológico, ou melhor dizendo, ele foi. Era uma profecia que iria se cumprir no futuro, mas no futuro daquele povo, no futuro daquela nação. Que nação estamos nos referindo? A nação de Israel. Então aquele texto foi escatológico, ele não é. Ele deixou de ser a partir do momento em que aquela profecia se cumpriu. E nós iremos trabalhar muitos aspectos escatológicos, ou iremos ponderar se são ou não, no livro de Daniel, no livro de Oséias, no livro de Amós, no livro de Ageu e Zacarias. Porque muitas profecias que estão dentro do nosso escopo doutrinário da teologia pentecostal, e você sabe que o CETAD é um seminário que professa a teologia pentecostal, muitos dos textos que são utilizados até por estudiosos e escritores de renome não são mais textos escatológicos, eles deixaram de ser o dia que aquela profecia se cumpriu. E por isso, a disciplina na qual nós estamos estudando é uma disciplina que exige muita atenção de cada um dos seus leitores, como também dos seus alunos. Passando aqui para o terceiro ponto aqui do nosso slide, uma coisa que há em comum entre esses 17 livros proféticos é o seu conteúdo messiânico e cristológico. O que há em comum entre os 17 livros, de Isaías a Malaquias, é que nesses livros podemos encontrar algum conteúdo, alguma profecia, algum texto, parte de uma perícope textual que irá nos revelar algum aspecto do Messias, seja do Messias que já foi revelado, Cristo Jesus, o nosso Senhor, ou o seu relacionamento com a igreja, ou aspectos agora sim cristológicos e messiânicos daqueles que ainda irão se cumprir. Você irá encontrar na maioria dos livros, quando vão se referir aos livros proféticos, lá, a cristologia do livro. Por isso que aqui está conteúdo messiânico e cristológico. A maioria esmagadora dos livros de teologia, eles trazem apenas a palavra conteúdo cristológico. Eu gostaria da sua atenção agora, que como você é aluno do CETAD, você não vai aprender isso aí em qualquer lugar. A maioria dos livros encontraremos apenas menções a Cristo como título, conteúdo cristológico. Mas eu, professor Osmar, ao longo desses poucos anos que estamos caminhando dentro da teologia veterotestamentária, eu costumo fazer uma pequena distinção em conteúdo messiânico e conteúdo cristológico. Na análise da profecia bíblica, o que seria um conteúdo messiânico? Uma profecia que já se cumpriu. E o que seria o conteúdo cristológico? Seria o conteúdo acerca da pessoa de Cristo que ainda irá se cumprir.
ou no tempo da eternidade, ou com o seu relacionamento com a igreja. É claro que nós estamos falando de porções bíblicas relacionadas à pessoa de Jesus, por isso aspectos cristológicos. Mas o Messias não é o próprio Cristo? Sim, porque Messias e Cristo são palavras semelhantes. Messias no hebraico e Cristo no grego. Hamashia e Christos. Ambas significam ungido de Deus. Eu faço essa pequena distinção. Eu gostaria que você me acompanhasse nesse raciocínio. O que seria um conteúdo messiânico? Se revela uma profecia acerca de Jesus que já se cumpriu, ou seja, aquela profecia já ocorreu. E o cristológico é alguma profecia que está se cumprindo ou irá se cumprir. Eu tenho a certeza que se você tiver essa ótica, essa perspectiva, a sua leitura da teologia do Antigo Testamento e do Novo também irá ganhar grandes ganhos. Isso aqui foi algo que eu acabei aprendendo, não vou dizer sozinho, mas com o próprio Espírito Santo de Deus, que me auxiliou muitíssimo nessa compreensão do Antigo Testamento. Esses 17 livros, segundo a tradição judaica, eles foram agrupados aproximadamente por volta do ano 400, 425, pelo profeta e sacerdote Esdras. Sim, profeta. No meu ponto de vista, ele foi um profeta por ser um homem visionário. E isso ocorreu, anos depois também, na reunião que nós já pesquisamos aí na disciplina Livros Históricos, a Grande Sinagoga, que foi uma reunião liderada por Esdras e principais religiosos da época do período pós-cativeiro babilônico, que então decidiram quais livros do Antigo Testamento iriam compor aquilo que conhecemos hoje como Tanakh. E eu gostaria de fazer você compreender isso de uma forma maravilhosa, porque Esdras é um personagem que irá nos trazer grandes compreensões no aspecto literário do Antigo Testamento. Avançando aqui, olha, só para recapitular, estilo literário, exortativo, é o texto, a porção textual do Antigo Testamento mais complexa, porque eu tenho que identificar se a profecia já se cumpriu ou quando ela se cumprirá. Nós podemos ver algo em comum nesses 17 livros, o seu conteúdo messiânico, o seu conteúdo cristológico, e esses livros foram agrupados ainda no período antes do advento de Cristo. E os 17 livros proféticos, irmãos, eles têm uma divisão. É claro que essa divisão está voltada muito mais para a teologia protestante, a teologia cristã, e essa divisão ou essa percepção que havia uma diferença nesses dois livros, é claro que não se deu com essa pessoa, não foi, vamos assim dizer, Santo Agostinho que viu, esses livros são diferentes, o seu conteúdo um do outro, não, mas foi o filósofo e teólogo cristão Agostinho que percebeu e nomenclaturou profetas maiores e profetas menores. Não adianta apenas você dizer, esses livros são profetas maiores e esses livros aqui são chamados de profetas menores. Nós devemos identificar qual foi o teólogo que percebeu essa pequena diferença e as classificou e as denominou como profetas maiores e profetas menores. E quando Agostinho fez isso, ele teve uma linha de raciocínio para fazer essa classificação. Que linha de raciocínio foi? Ele falou, esses livros aqui têm um conteúdo maior, ou seja, volume. Quando ele falou conteúdo, Agostinho estava se referindo a volumes. E esses aqui têm um volume, ou seja, um conteúdo menor. Por muito tempo, e você vai encontrar em muitos livros ainda de teologia, trazendo essa afirmativa. Profetas maiores porque o conteúdo desse livro é maior. Profeta menor porque o conteúdo desses livros é um conteúdo menor. Essa resposta ela não é mais satisfatória para os dias contemporâneos. Por quê? Se você for analisar
o livro de Oséias e o livro de Zacarias, que são considerados profetas menores, eles têm mais capítulos que o livro do profeta Daniel. O profeta Daniel, apenas 12 capítulos. Oséias e Zacarias, 14. Então, se fôssemos seguir esse critério, logo, do conteúdo, como pensou Agostinho, esses livros deveriam ser também profetas maiores. E qual é a melhor reflexão, a reflexão mais contemporânea que podemos trazer aqui para vocês? Que os 5 primeiros livros, eles têm uma abrangência profética mais extensa. Ou seja, as profecias deles são mais abrangentes. Aquilo que Isaías, Jeremias, Ezequiel e o profeta Daniel profetizaram, tiveram um alcance profético muito maior, uma extensão profética além daquelas que os profetas menores. Eu vou trazer uma outra reflexão dentro desse ponto para vocês. Por exemplo, um profeta menor, considerado dentro da nossa teologia, Naum. Naum profetiza aos assírios. Então a profecia de Naum se deu a um povo específico ali, os ninivitas. Agora, Isaías, Ezequiel, Jeremias, Daniel, eles não profetizaram, e por isso nós usamos o termo abrangência profética. Não profetizaram só para Israel, ou Reino do Norte, Reino do Sul. Não profetizaram apenas para os hebreus, não profetizaram apenas para os judeus. Eles profetizaram para a Babilônia, para o Egito, para a Síria. Profetizaram conteúdos relacionados à igreja. Então podemos observar que a abrangência profética desses profetas, ela tem um alcance mais significativo dentro dessa análise veterotestamentária. E aqui estão os livros, né, que são considerados profetas maiores: Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel, e aqueles que são considerados profetas menores, vai aí de Oséias até o livro do profeta Malaquias. Essa parte no qual, dada aos nomes dos livros, já é do conhecimento da maioria dos nossos alunos. Aqui uma imagem que eu coloquei aqui, nos mostrando um profeta, então, escrevendo algo vindo dos céus ao seu coração. E a etimologia, qual é a etimologia da palavra profeta? A etimologia da palavra profeta, claro, no Antigo Testamento, tem que ser o hebraico, né, amados irmãos? É a palavra nabir. A palavra nabir é uma das palavras mais usadas para identificar um profeta. E a palavra nabir tem como tradução porta-voz, aí como você pode acompanhar conosco. Mas também esse profeta, em alguns textos da Bíblia, ele é identificado como vidente. Ele é um vidente, ou seja, aquele que tem uma visão mais ampla. É claro que você já está ansioso para estudar hebraico, mas vai chegar lá, tá certo? Mas quando você está com a Tanakh, com o livro, com o texto em hebraico, você vai ver que alguns textos, aquele profeta é chamado de porta-voz, nabir. Em outros textos, ele é identificado como vidente, aquele que faz predições do futuro. E é claro, no grego, nós que trabalhamos sempre fazendo reflexões da Septuaginta ou Septuaginta, nós podemos observar que quando houve essa tradução, a palavra profetes, ela tem o sentido de falar por, quase igual aí o porta-voz, né? O falar por é aquele que está trazendo o recado ou se comunicando com alguém através de um recado. Isso que é o profeta, o porta-voz, o profetes, o nabir, aquele que não está levando uma mensagem que é sua, ele está transmitindo uma mensagem de outra pessoa. E de quem é essa mensagem? Essa mensagem é do eterno, nosso Deus Todo-Poderoso. Como estávamos falando, meus amados irmãos, o sentido etimológico da palavra profeta é aquele que está levando uma mensagem de alguém. Alguém está ali direcionando esta mensagem. Fazendo um paralelo com o livro profético do Novo Testamento,
É por isso que os pastores ou líderes das 7 igrejas da Ásia Menor são chamados de anjos, porque a palavra anjo, agora deixando o hebraico e olhando para a língua grega, o koiné, a palavra angelos significa mensageiro, idêntica à palavra nabir, porta-voz. Aquele líder da igreja de Esmirna, por exemplo, ou Filadélfia, ele era meramente um porta-voz de Deus. E no sentido da aplicação do texto, quando nós nos referimos que alguém, no sentido aplicativo, é um profeta de Deus, é alguém que está transmitindo a mensagem que não é dele, é de quem? É do Eterno, o nosso Deus Todo-Poderoso. Quais funções esses profetas, que eram mensageiros de Deus, que eram porta-vozes do Eterno, que falavam por intermédio desse Deus Todo-Poderoso, quais funções espirituais eles exerciam? Eu trouxe aqui algumas delas que são relevantes para a nossa compreensão relacionada às funções que os profetas viviam. Porque alguém erroneamente pode achar que o profeta só ficava vagando de um lado para o outro, falando palavras que vinham da sua própria mente ou imaginação. Esses profetas, eles eram arautos de Deus. Eles proclamavam a voz do Senhor e a sua vontade. E o sentido de arauto é o sentido de porta-voz, aí como você pode observar. Esses profetas, alguns desses profetas, eles exerceram também a função de mestres da lei. Alguns profetas, não foram todos, eles trabalharam com a escola de profetas. Eles ensinaram pessoas a ter uma vida de comunhão com Deus. Quais profetas podemos usar como exemplo? Samuel, o profeta Eliseu, eram profetas que eram da escola de profetas. Jonas, filho do profeta Amitai, que também veio da escola de profetas, e sobre a escola de profetas nós iremos falar na próxima aula, na aula de número 2. Então, esses profetas, alguns deles exerciam a função de também mestres da lei. Apesar de na Torá, essa função de mestre da lei era de exclusividade do sacerdote, mas em um dado momento da história, Deus permite que alguns profetas passem também a ensinar a lei de Deus. Eles eram uma espécie também de guardador da justiça. Eles zelavam pelo nome e pela verdade de Deus. E essa verdade era não somente a profecia falada, mas era a profecia já revelada, que é o Pentateuco, a Torá. Alguns desses profetas se tornaram líderes espirituais, não foram todos. Qual é o sentido de ser líderes? Aqueles que passavam a ter discípulos, não só admiração, mas discípulos. E é claro, também alguns outros se tornaram conselheiros de reis, e por isso que eu coloquei conselheiros do rei. Profeta Gade, profeta Natã, profeta Isaías e entre outros profetas. E esses profetas que são considerados conselheiros de reis, nós os identificamos como profetas do palácio, que é um dos profetas que iremos estudar hoje, que é o profeta Isaías. Hoje a nossa aula é uma aula introdutória sobre os livros proféticos e também iremos introduzir o primeiro profeta, o livro do profeta Isaías. E aqui eu gostaria também de fazer com você uma pequena distinção dos profetas que nós iremos estudar aqui. E existem profetas que nós iremos estudar e profetas que nós iremos fazer menção apenas desses profetas. Como a nossa disciplina é livros proféticos, então nós iremos nos ater ao aspecto profético literário dos livros. Mas existia um outro grupo de profetas que a teologia chama de profetas não literários, ou também conhecidos como profetas da palavra. Isso mesmo, profetas da palavra. Quando você lê em qualquer livro de teologia e lá aparecer a designação
Elias era um profeta da palavra. O que significa isso? É porque ele não escreveu nenhum livro. Não existe o livro de Elias, não existe o livro de Eliseu. Por exemplo, não existe o livro de Débora. Então, todo profeta que não é um profeta literário, dos 17 livros que nós temos, 16 profetas, já que Lamentações é atribuído a Jeremias, qualquer outro profeta no Antigo Testamento é conhecido como profeta não literário, conhecido como profeta da palavra, e também um nome um pouquinho mais complicado, mas também tem o mesmo sentido do primeiro ali, profetas não escriturísticos, ou seja, aqueles que não escreveram nenhuma profecia, mas escreveram acerca desses profetas, tá certo? Inclusive lá no grupo do WhatsApp irei passar uma atividade relacionada a esse grupo de profetas, então fique atento, porque eles também são muito importantes e servirá essa atividade como uma atividade complementar para nós compreendermos tanto os profetas literários como os profetas da palavra, ou seja, os não literários. Vamos então, depois dessa parte introdutória, falar do primeiro livro profético e do primeiro profeta na nossa escala aí de 16 profetas. Não esqueça, 17 livros, mas focaremos na pessoa de 16 profetas. O primeiro deles é o profeta Isaías, que é considerado, eu trouxe aqui um título, eu espero que a imagem de hoje esteja ajudando, mas você, aluno do CETAD, tem uma vantagem do amigo que está assistindo aqui o vídeo pelo YouTube. Você tem um material, todo esse material em slide, você tem aí no seu celular. E o profeta Isaías é considerado como o profeta principal entre esses profetas, e por isso ele recebe esse título. Eu coloquei um título aí atípico, o príncipe dos profetas. E esse príncipe dos profetas, pela excelência da sua profecia, não no sentido de ser melhor que os outros, não é esse o sentido de ser príncipe dos profetas, mas é pela excelência do conteúdo profético, porque é o profeta que foca na pessoa do nosso Salvador Jesus. E esse profeta, ele profetizou dos anos 740 a 680 aproximadamente, e daqui a pouco nós iremos tocar nesse aspecto aí da data, aí já aqui no nosso próximo slide. Isaías é considerado o primeiro dos profetas maiores, como também o primeiro aí dentro da nossa canonicidade dos livros proféticos. Dentro do nosso cano profético nós temos ali o livro do profeta Isaías como o primeiro livro. Seu ministério não foi um ministério curto, foi um ministério extenso, quase 60 anos de ministério profético, é isso mesmo, 60 anos como profeta de Deus para uma nação que precisava muito ouvir os conselhos de alguém que conhecia muitos segredos acerca do eterno, o nosso Deus Todo-Poderoso. Segundo a tradição, quando falamos de tradição, irmãos, estamos nos referindo à tradição dos nossos irmãos judeus, que é a tradição oral, e também o Talmud. Segundo a tradição, Manassés mandou executar o profeta Isaías e o fez dessa forma, o cerrando ao meio. Alguns acreditam que o texto em Hebreus capítulo 11 e alguns cerrados ao meio é uma referência do autor aos Hebreus à vida do profeta Isaías. Hebreus capítulo 11, versículo de número 37. Também Isaías tinha um parentesco com o rei Uzias. Nós iremos perceber que há um certo parentesco, segundo o aspecto da tradição judaica. Havia um parentesco entre o profeta Isaías e o rei Uzias. Como nós já falamos anteriormente, ele é conhecido como profeta do palácio, porque ele profetizou a reis, e também, claro, por ele ser o príncipe dos profetas, a excelência do seu conteúdo profético, ele é considerado o profeta messiânico. Não que os outros não sejam, mas o seu conteúdo messiânico, profético messiânico, ele é bastante extenso e nos traz muitos textos esclarecedores acerca do Messias. Então nós temos aqui na tela o nosso primeiro versículo para nossa leitura e nossa meditação,
Isaías capítulo 1, versículo 1. Você que está com a sua Bíblia, acompanhe comigo. Isaías capítulo 1, versículo 1. Visão de Isaías, filho de Amós, a qual ele viu a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá. Perdão, engatou um pouquinho, reis de Judá. Então nós podemos observar somente nesse versículo o aspecto histórico, geográfico e literário dessa profecia. Isaías profetizou quando havia a divisão do reino. Isaías profetizou nos reinados de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias. Esses reis eram reis do reino do sul, e por isso que ele diz a respeito de Judá e Jerusalém. De que maneira Isaías recebeu essas profecias? Profecias no qual ele ouviu a voz do Eterno e profecias no qual o Senhor o fez ver, literalmente olhar com os olhos espirituais as mensagens no qual ele deveria comunicar ao seu povo, ao povo de Deus. Uma prova disso é a mudança no seu chamado, né? Deus levando a patamares espirituais bem maiores no capítulo 6 do seu livro. Irmãos, só lembrando que essas aulas são apenas aulas de tópicos. Quando retornarmos para a nossa sala de aula, nós iremos analisar ponto a ponto dessas menções textuais que estamos fazendo, tá certo? Aqui no vídeo não temos como abranger toda a historicidade profética daquilo que nós estamos falando. Ainda seguindo aqui sobre o profeta Isaías, além dele ter esse conteúdo profético bastante extenso acerca do Messias, o texto também nos afirma que ele era filho de Amós. É claro que você não vai confundir com Amós sendo profeta. Esse aqui é um outro Amós, que é o próprio pai de Isaías. Até mesmo pela identificação do nome, Amós com S, e esse aqui, Amós com Z, usando, é claro, a nossa tradução em português. O que significa o nome Isaías? O Senhor salva, ou seja, Javé salva. O Senhor, de fato, é a nossa salvação. Ele foi contemporâneo de outros profetas, o profeta Miqueias, o profeta Oséias e também o profeta Amós. São esses profetas que foram profetas contemporâneos da profecia do profeta Isaías. Quando nós chegarmos na pauta da matéria relacionada ao profeta Miqueias, na hora que estudarmos Miqueias, nós teremos ali um slide que vai fazer uma similaridade das profecias de Isaías e Miqueias e também um contraste da profecia de Isaías e Miqueias. Mas vamos deixar esse conteúdo quando formos falar sobre o profeta Miqueias, contemporâneo do profeta Isaías. Considerado o príncipe dos profetas, nós já falamos. No texto, pelo menos no seu livro, nós iremos encontrar que ele era casado com uma profetisa e também ele tinha 2 filhos, um nome um pouco complicado, né, até mesmo de pronunciar na nossa tradução em português, o que significa o nome desses 2 filhos do profeta Isaías. Mas você pode acompanhar no capítulo 7, versículo 3, e no capítulo 8 também, versículo de número 3. Mas dentro de sala de aula nós iremos debater o aspecto dos nomes do filho do profeta Isaías. Eu fiz uma pergunta aí: sua esposa era profetisa porque ela é identificada como profetisa? De fato, ela era uma profetisa ou era apenas identificada como profetisa porque ela era mulher de profeta? Alguns liberais, aqueles amigos da teologia liberal, afirmam que ela não era profeta, que quando o texto afirma que ela era profetisa, simplesmente pelo fato dela ser mulher de profeta, que é uma incoerência textual, haja vista que quando outros textos como Oséias, como outros profetas que identificam as suas esposas, elas não são chamadas de profetisas, são chamadas pelo seu nome. Então o fato do texto identificar que essa mulher era uma profetisa
Não é simplesmente porque ela era esposa do profeta, mas também que ela havia recebido a incumbência de Deus de ser uma nabir, de ser uma porta-voz do Eterno. Seguindo aqui, irmãos, deixando essa parte mais pessoal sobre a vida do profeta Isaías, nos atendo ao conteúdo do livro, que é o de maior interesse para os nossos alunos. O livro do profeta Isaías é considerado, dentro da teologia bíblica, o quinto evangelho. Por que, professor Osmar, o livro do profeta Isaías é considerado o quinto evangelho? Porque esse livro ele tem muitas profecias que podemos utilizar como aspectos de evangelização. Quer um exemplo? Isaías capítulo de número 55. Quantas vezes, você aí, pregador, evangelista, já utilizou o capítulo 55 do profeta Isaías para trazer uma mensagem cristocêntrica, ou uma mensagem voltada para a evangelização? É um lindo texto: ó vós todos que têm sede, vinde às águas, Isaías 55. E vós que não têm dinheiro, vinde comprai, sim, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Você vai observar aí que no capítulo 55, quase que por completo, é uma mensagem muito semelhante à mensagem dos apóstolos Mateus, do apóstolo João e dos evangelistas Marcos e Lucas. Então observemos que esse livro recebe justamente esse título de quinto evangelho. Por um outro ponto, ele recebe esse título de quinto evangelho porque é o livro profético que traz com mais clareza detalhes acerca do nascimento, ministério e morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós iremos encontrar neste livro aspectos relacionados ao nascimento, sobre o Verbo encarnado. Nós iremos encontrar aspectos relacionados ao ministério de Jesus e nós iremos encontrar aspectos relacionados à morte e ressurreição do Santo de Israel. Uma das provas de muita evidência, quando nós analisamos o livro de Lucas, o Evangelho segundo Lucas, nós podemos observar que Jesus em Nazaré, quando vai iniciar o seu ministério ali naquele lugar de forma pública, lhe é dado o livro do profeta Isaías para que ele pudesse então ler. Finalizando esse slide aqui, meus queridos amados irmãos, o livro do profeta Isaías, entre os livros proféticos, não esqueça disso, entre os livros proféticos, ele é o livro mais completo em assuntos doutrinários. E como eu amo muito vocês, e como eu amo de paixão, eu vou logo dizendo que essa parte vai cair na prova. Essa parte vai cair na prova porque, para mim, ela é de suma relevância. Que parte, pastor Osmar? Que o livro do profeta Isaías, entre os livros proféticos, ele é o mais completo em assuntos doutrinários. Que assuntos doutrinários são esses? Os assuntos relacionados à nossa teologia sistemática, teontologia, cristologia, pneumatologia, antropologia, que é a doutrina do homem, a amartiologia, a doutrina do pecado. Então, dentre os livros proféticos, nós podemos observar que as principais temáticas da teologia cristã nós encontramos nesse livro. Se eu quero saber sobre salvação, soteriologia, eu encontro nesse livro. Eclesiologia, eu encontro nesse livro. A martiologia, antropologia, principalmente cristologia, nós encontramos nesse livro. A maioria dos escritores que têm se proposto a falar sobre esse tema tão maravilhoso que é a cristologia, eles irão encontrar muitas partes, muitos textos, muitas perícopes dentro desse texto, desse livro maravilhoso, para então dissertar acerca do nosso Salvador Jesus. Então não se esqueça, o livro do profeta Isaías, ele é o mais completo entre os livros proféticos com assuntos doutrinários, ou seja, tem uma gama de vários e inúmeros assuntos doutrinários para pesquisarmos, para estudarmos e para aprendermos dentro desse livro maravilhoso. Seguindo aqui, meus queridos amados irmãos, ainda dentro da nossa composição
literária, estudando o livro do profeta Isaías, nós iremos observar que esse livro, ele nos traz uma divisão que nós podemos chamar de parte 1 e parte 2. Qual seria a parte 1 desse livro? Do livro do profeta Isaías, que tem 66 capítulos. A primeira parte nós podemos compreender do capítulo 1 até o capítulo de número 39. E a segunda parte desse livro, falando sobre divisão, e é importante nós entendermos isso, porque todo livro é dividido. Tem livros que são divididos em 2 partes, em 3. Esses livros são divididos em 2 partes, para a nossa compreensão, até mesmo dentro da nossa caminhada de estudo teológico. A primeira parte, como já falei, do capítulo 1 ao capítulo 39, e a segunda e última do capítulo 40 ao capítulo de número 66. E por haver, irmãos, essa divisão, ou melhor dizendo, essa composição literária de 2 partes do texto, alta crítica, crítica textual também, elas querem atribuir essa segunda parte a um outro escritor, não a Isaías. Falando sobre o aspecto da autoria, alta crítica, como também a crítica textual, elas querem atribuir essa segunda parte a um outro escritor, a Esdras, ou outro escritor pós-exílio, ou pelo menos alguém que estava ali próximo dentro do contexto pré-exílio babilônico. E por isso eles intitulam esta parte como o Deutero-Isaías, ou seja, um segundo livro do profeta Isaías. E, é claro, quando a gente olha para o texto com olhares críticos, eles aí vão, como costumamos dizer, usando uma linguagem assim bem popular, achar piolho na cabeça de careca. Mas todos os argumentos da alta crítica, eles não têm sustentabilidade, nem teológica e nem muito menos literária. E por isso eu vou deixar como leitura para você aqui esse livro, que tem como título, que eu já compartilhei com vocês na disciplina Livros Históricos, Conheça Melhor o Antigo Testamento. Stanley, na página de número 216, na página de número 216, eu peço que você leia, 216, 17, ele traz alguns argumentos que vão aí quebrar as argumentações usadas pela alta crítica, negando a autoria de Isaías do capítulo 40 ao capítulo número 66. E ele fala com muita propriedade, e podemos confirmar mesmo ao ler este livro, que há uma simetria teológica. Se fosse um outro escritor que houvesse escrito do capítulo 40 ao capítulo 66, não haveria uma simetria teológica, ou seja, não havia uma similaridade. E nós iremos observar que é o mesmo aspecto do conteúdo profético do 1 ao 39 é o mesmo do 40 ao 66. Então nós observamos claramente uma simetria teológica entre o livro inteiro, nos 66 capítulos. Um outro argumento que eu gosto de utilizar muito, e também aqui é falado pelo Stanley, é que nem a tradição judaica, nem os comentaristas da Septuaginta, os próprios apóstolos, nunca ninguém que teve um contato mais próximo com a literatura negou a autoria do livro do profeta Isaías. Os achados de Qumran, pelo contrário, eles confirmam a nós a autoria do profeta Isaías como sendo o escritor completo de todos os 66 capítulos. Na primeira parte, o que nós iremos encontrar na primeira parte? É justamente as profecias dentro do reinado de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias. E aqui nós entendemos, irmãos, o porquê essa aparente diferença, que na verdade não é aparente. Há uma simetria entre o livro completo por inteiro. Essa primeira parte foi profetizada nos dias de Uzias, Jotão e Acais e Ezequias, como é dito, no capítulo 1, versículo 1.
E nós podemos observar que do capítulo 1 ao 39, por 25 vezes, o próprio Isaías chamará o Eterno de o Santo de Israel. Também aparecerá 54 vezes a palavra Yehová Sabaoth, ou seja, o Senhor dos Exércitos. Nós podemos observar também nesse livro, do capítulo 1 ao 39, uma mensagem contra o pecado da liderança. O pecado da liderança de Israel, pecados relacionados à vida religiosa, dos sacerdotes que estavam descumprindo os desígnios de Deus, como também o castigo a nações vizinhas, como os sírios, os assírios, os egípcios e os babilônicos. Nós podemos observar aí os capítulos 8, 10, 13, 14, 19 e 25. São profecias contra essas nações referidas, e por isso é que eu grifei de vermelho para a sua compreensão maior. Então, todas as vezes que você achar no texto a palavra Santo de Israel, e aqui é um exercício prático para você, você tem que identificar se essa parte se refere à parte teológica que nós conhecemos como teontologia, o estudo da primeira pessoa da Trindade, ou Santo de Israel, naquele texto se refere ao Messias, a parte cristológica, a cristologia. Tá certo? Essa pequena dica aí, para que você não pense que todas as palavras, as 25 vezes que se refere ao Santo de Israel, se refere ao Eterno, primeira pessoa da Trindade, ou todas as vezes se refere a Cristo, a segunda pessoa da Trindade. Na segunda parte, irmãos, é claro que ela foi profetizada nos tempos mais difíceis do profeta Isaías, que foi no reinado de Manassés, um rei que procurou desagradar em tudo Deus e não seguiu o conselho de seu pai Ezequias, que foi um homem segundo o coração de Deus. Nessa parte nós iremos observar que o profeta Isaías foca sobre o sacrifício vicário do servo do Senhor, uma referência clara e evidente a quem? Ao Messias, a Cristo, ao nosso Salvador Jesus. Nós iremos focar menções relacionadas ao sacrifício e serviço do nosso Senhor Jesus nessa segunda parte do livro do profeta Isaías. Como também nós podemos encontrar uma profecia a Ciro, que seria um futuro imperador persa, o mesmo Ciro, você que já estudou livros históricos, que assinou o edito permitindo que Zorobabel pudesse retornar para Jerusalém, e aí nós começamos então a visualizar o retorno do cativeiro babilônico. No capítulo 45, versículo 1, leia comigo se você puder, se você não tiver uma Bíblia, e agora você pode ler aqui comigo na tela, está projetado o capítulo 45 e o versículo 1, capítulo 45, versículo 1. O texto diz assim: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomou pela sua mão direita, para abater as nações diante da sua face. Eu soltarei os lombos dos reis, para abrir diante dela as portas, e as portas não se fecharão. Olha que designação muito interessante, o Eterno chamando um homem que não era, vamos usar uma linguagem mais atual, cristão, e nem muito menos judeu, ortodoxo. Ele era um gentil, um homem ímpio. Isso mesmo, quando você estuda a biografia desse imperador persa, nós iremos observar até nele alguns aspectos de maldade e truculência contra as nações que ele assim dominava. Mas qual é o sentido então de Deus chamar Ciro de ungido? Não é ungido no sentido espiritual, é ungido no sentido de escolhido. E nós não podemos negar esse aspecto profético. E por que também não dizer histórico? Que Ciro foi o escolhido, ou seja, o ungido de Deus, que Deus escolheu no seu tempo para que o povo pudesse retornar para Jerusalém,
a terra prometida, a terra de Canaã. E dentro desse versículo, a alta crítica vai dizer, olha aí, não havia possibilidade, não havia como o profeta Isaías acertar o nome de alguém que nem ainda havia nascido. Mas nós, irmãos, além de termos a fé para acreditarmos que isso é possível, porque o profeta Isaías profetizou menções acerca de Cristo que nasceu 700 anos depois. Então, como é que ele não conseguiria acertar o nome de alguém que nasceria 150 anos depois da sua profecia aproximadamente? Então, a crítica textual e também a alta crítica, ela olha para esse texto e diz, olha, não há como Isaías ter escrito simplesmente porque o nome de Ciro é citado. Como também a designação do nome, de como ele seria conhecido, Mateus capítulo 1, versículo 23, o próprio anjo em sonho declara a José, e ele será chamado Emanuel, Deus presente, Deus conosco. Vamos analisar um pouco o contexto no qual esse livro está inserido, o livro do profeta Isaías. Quando nós começamos a ler o livro do profeta Isaías, no reinado de Uzias, nós logo percebemos que nós temos aqui 190 anos de divisão do reino, e agora o reino de Judá, ele tem uma porção de terra limitada. Quando nós olhamos para essas profecias de Isaías, nós podemos já compreender que não era apenas uma única nação, mas duas nações divididas. Nós podemos também trazer uma outra análise desse contexto histórico, que aqui está ao lado para você acompanhar, contexto histórico. Judá vivia altos e baixos na sua vida espiritual. Muitos desses altos e baixos, como nós já falamos na disciplina de livros históricos, eram em virtude do rei. Se o rei fosse um homem segundo o coração de Deus, logo a nação viveria tempos de bênção na vida, nas suas vidas, na vida no qual Deus havia projetado para a sua nação. Agora, se aquele rei fosse um homem mau, um homem que não seguisse o caminho do seu servo Davi, servo segundo o coração de Deus, logo também nós iríamos ter ali um declínio espiritual. Então, o rei era um homem que servia a Deus, a nação estava firme. O rei era um homem que não servia a Deus, então a nação caía nesse declínio espiritual. É por isso que nós iremos ver dentro desse livro essa oscilação, esse alto e baixo na vida espiritual do povo. E por isso nós atribuímos essa única autoria, irmãos, ao profeta Isaías, porque ele não profetizou apenas a um único rei, ele profetizou para 5 reis, 5, e é claro que dentro desses 5 reis vai haver uma mudança no aspecto político, no aspecto espiritual, no aspecto religioso. É por isso que um capítulo pode ter um tom mais incisivo ou mais brando para o outro capítulo, dependendo do rei que está reinando sobre Judá. Aparentemente, no começo do livro, nós não iremos ver para Isaías uma perseguição a ele. Nós estamos analisando o contexto histórico. Por quê? Porque ele é um profeta do palácio, um profeta que está profetizando aos reis de Israel. E por isso, nós não iremos ver uma certa perseguição a ele, perseguição essa que passamos a visualizar de forma histórica no reinado de Manassés. Analisando aqui um pouco do contexto político dentro do livro do profeta Isaías, nós iremos ver dentro do livro uma ascensão do Império Assírio. Nós iremos ver o Império Assírio em ascensão, focando na vida de um desses imperadores assírios, que era o Tiglat-Pileser III, e até mesmo o próprio Senaqueribe, com muitas ameaças a Judá. Nós já estudamos isso nos livros históricos, a oração do rei Ezequias, para que o Eterno lhe ajudasse contra as ameaças de Senaqueribe. Então, analisando esse contexto político, podemos observar aí a presença dos assírios,
Mas a partir do capítulo 39, isso mesmo, a partir do capítulo 39, nós iremos aí analisar a aproximação dos babilônicos, os babilônicos se aproximando, e por isso o profeta Isaías é aquele que adverte o rei Ezequias, dizendo a ele: olha, haverá dias que esse povo entrará em Jerusalém e a saqueará. Então, observando o contexto político internacional, uma aproximação dos assírios ali incomodando, tentando destruir o reino do sul, o reino de Judá, fato que não ocorreu, principalmente porque havia o rei Ezequias que orava e buscava ao Senhor, e também a aproximação dos babilônicos. É importante nós lermos o capítulo 39, eu incentivo que você leia na sua casa, porque ele é o primeiro pano de fundo histórico para nós entendermos os aspectos relacionados ao Império Babilônico, que é um império muito importante dentro desse contexto histórico e profético. E finalizando aqui a nossa aula de hoje, nós iremos falar sobre a cristologia desse livro, e agora nós iremos manusear um pouco a nossa Bíblia, vamos exercitar aí a nossa leitura, pegando a nossa Bíblia, lendo referências, iremos tentar ler o maior número de referências possíveis dentro do tempo ainda que nos resta aqui. O primeiro ponto que nós podemos analisar aqui dentro da cristologia é justamente que Jesus veio de um nascimento virginal da Virgem Maria, ou seja, nascido de mulher. É a teologia da encarnação que você vai estudar com muita propriedade com o mestre Rodrigo, com a disciplina Cristologia. Capítulo 7, versículo de número 14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Qual o sinal? Eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o seu nome será Emanuel. Eu não consegui ainda ver um judeu, e eu amo muito os nossos irmãos judeus, tentando explicar esse texto, não atribuindo ele a Jesus. O texto é bem claro: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Ou seja, o Eterno dará um sinal a nós, que o Messias, ele nascerá de uma virgem. E como ele será conhecido? O seu nome será Emanuel, Deus presente, Deus conosco. Então, o Messias não era alguém que tinha apenas aspectos humanos, mas o próprio nome de Deus estava nele, ou seja, ele é também o próprio Deus. Capítulo de número 53, vamos lá para o 53, pulei aqui o capítulo 9, ainda falando desses aspectos sobre o nascido de mulher, capítulo 9, versículo número 6, 9:6. Porque um menino nos nasceu e um filho nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Se porventura na sua Bíblia aí tem uma vírgula depois do maravilhoso, nós podemos observar que a sua Bíblia tem uma variante. Não é um erro, porque a Bíblia não tem erros, ela tem uma variante. O texto mais próximo do original é Maravilhoso Conselheiro. Não é maravilhoso, depois conselheiro. Não, é Maravilhoso Conselheiro. Essa é uma pequena dica aí que eu dou para você. Se a sua Bíblia tiver uma vírgula depois do maravilhoso, ela tem uma variante. Essa vírgula não pode estar aí. A vírgula está depois da palavra conselheiro. Então é Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Se todas as palavras são compostas, por exemplo aqui, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, ou seja, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Logo, entendemos que também essa aqui é uma palavra composta. Maravilhoso Conselheiro. Então, os conselhos de Cristo foram maravilhosos e nos trazem vida e vida em abundância. Jesus foi um homem experimentado no trabalho, Isaías 53, capítulo 3. Nós podemos observar dentro aqui do próprio capítulo 9, aonde iniciou a obra de Jesus na Galileia, capítulo 9, versículo 1, a terra que foi angustiada não será entenebrecida, ela envelheceu
nos primeiros tempos, terra de Zebulon, terra de Naphtali. Mas nos últimos dias, profecia que já se cumpriu. Era últimos dias, mas não é mais. Além do Jordão, Galileia dos gentios. Versículo 1 e 2 nos mostrando aonde iria iniciar o ministério do Messias. E podemos observar isso sim no livro de Lucas, capítulo número 4. E o sacrifício vicário, eu encerro aqui a nossa aula de hoje, lendo com vocês Isaías capítulo 53, os versículos de número 4 e os versículos de número 5, que são textos que nos enchem o coração acerca da obra e sacrifício do nosso Senhor Jesus. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e sobre as suas pisaduras nós fomos curados, sarados da nossa maior enfermidade, que foi o pecado. A maior enfermidade que o ser humano pode ter consigo não é qualquer doença, ainda que mais degenerativa que ela possa ser, mais horrenda e dolorosa que ela possa ser. A enfermidade que causa a morte eterna é o pecado. E Cristo Jesus levou sobre si as nossas enfermidades. Que Deus em Cristo possa abençoar a sua vida. O restante dessa pauta da disciplina nós estaremos abordando depois, dentro de sala de aula, aspectos mais contundentes do livro do profeta Isaías. Que Deus abençoe a sua vida. Um abraço do seu amigo pastor Osmar Gonçalves.